Miro, saudações, como é que estás? Primeiramente, muito, não sei se é boa tarde, boa noite, mas segunda é aquela hora que vocês vão Lançar ouvir a entrevista. a entrevista, né? Então, o Miro está bem, graças a Deus, de saúde, está tudo bem. Amém. Miro, há muita coisa para falar. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos agora com 4 horas aqui. Fazemos resumo do resumo. Sim, sério. Vou começar do Sub-17. Miro estava no Sub-17, no seu clube, estava no Ministério ou Júnior? Na altura estava a fazer as duas partes, fazia júnior e sénior. Isso é uma estrela. Isso me estrela vermelha, certo? Agora, a tua formação foi no estrela ou não? Toda ela. Foi no estrela. Começando mesmo das camadas inferiores, pesos iniciários, escolas iniciários, juvenis, júniores e até os profissionais. Ok, só para ter noção das coisas, naquela sessão sub-17, para além do Nego que está aqui connosco, quem eram os outros que faziam parte daquela história que marcaram o futebol de Moçambique? Uau! Tínhamos o Julinho, o Julinho na altura estava no Costa Sol, se não falha a memória. Estava lá. Tínhamos também o Vicente, que estava na académica. Tínhamos o Mano e o Dário Canto, que estavam no desportivo. Tínhamos mais que o Moisés, que estavam, os dois Moisés que estavam no Ferro Verde Maputo. Mas que se não falha a memória, a Dérito Balaga também estava nos Costa Sol. Pode falar, não tem problema. Tínhamos vários mesmo. E graças a Deus os dois treinadores conseguiram nos unir e formar a grande seleção que nós tivemos. E fez grande história. Graças a Deus. Graças a Deus. Saudades. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. Fala, tu lembra? Eu me recordo que eu estava perto da Machava, tínhamos página da Machava, são 10 minutos até lá, eu ia assistir os 17. Soweto. Não para cá. Entre barcos. Certo, então de lá aparece com 20 para o check-in. Sim. Nós não conseguimos entrar conseguimos entrar na pódio, mas não conseguimos nos qualificar para o Mozambique na altura. Então o Estrela Vermelha viu-se forçado a ter que me ceder a um clube grande, né? Porque na altura eu acredito que eu atingi uma margem que já não me justificava ficar mais um ano no Estrela Vermelha. Então foi aí que apareceu o Machacamp. Mas aqui foram quantas épocas? Foram 2 épocas. Espetacular. E a primeira época foram 2? Não, sim. A primeira época, graças a Deus, fui campeão nacional. No Babicê, foi um ano muito difícil e não me esqueço do Salvado, foi o treinador principal, e ele quem foi mais foi o Antoninho, se não foi memória, como adjunto. Então fizemos uma época extraordinária, mas para mim, no meu ponto de vista, eu acho que na época anterior, eu acho que o Masquene merecia ser campeão. Mas aconteceu o que aconteceu, eles perderam o campeonato mesmo no final do segundo. Exatamente. Usaram Frederico. Pronto. Vamos prolongar. Exatamente, esse é outro processo. E no ano seguinte, graças a Deus, conseguimos atingir para provar mesmo que há. E realmente merecia. Isso aconteceu, acredito, 17 anos depois. Sim, depois. Então foi mesmo uma luta imensa, mas com os craques que nós tínhamos o Genito, o Mabui, o Macamo, tínhamos entre outros grandes nomes que acredito que eu fui lá, praticamente só fui ajudar ou fazer parte daquilo que já estava lá, e graças a Deus para mim foi um privilégio enorme ser campeão do Machacamp. Depois de lá, estás para ficar de Sul? Não, depois de lá fui para a Hungria, porque o Genito no ano seguinte foi. Eu joguei mais uma época e depois eu fui também. Segui o Genito. Na Hungria, deixa-me lá ver, fiquei cerca de 5 anos.
depois é que voltei para a África do Sul. A África do Sul vim para aqui por 2 épocas, onde joguei para a Liga Esportiva e em seguida eu fui para cá. É onde eu joguei, cansei e terminei a carreira. Já vai. Agora, Neco, pá, sempre não. Na boca, né? Não pensei Todos os dias que eu estou com ele, Neco. Miro, há um vídeo que eu publiquei no Instagram, que identifiquei. Depois pessoas me seguir, conversamos um pouco nisso, tá? Conta-me lá como foi aquela inspiração daquele livro, no Contraposto do Norte. Ali você disse, nada, já gostava ali. Ou foi tipo, pá, na bombeira, como é que foi? Ou já pediram, disseram, Miro, aqui você é que vai fazer isso. E atenção, aquele jogo está vendo direto na Manuca, na onde ele disse que é uma cabana, na Torre da Barraca, onde eu estudo. Ali, João Chivari disse, Miro, se derem Miro Marques. certo. Se derem Miro, este livro é golo. E nós já comentamos, amanhã que Miro, responda a deram Miro, Marco. Como é que foi Miro, aquele momento ali daquele lance contra o corpo? Estava a perder. Estávamos a perder. Bem, eu me recordo do livro como se fosse hoje. Aliás, há coisas que não se esquece. E o que aconteceu? Houve uma jogada do nosso lado direito. E, inclusive, o Genito, nessa altura, porque o Paito não estava, porque normalmente nós fazíamos dupla, eu e Paito. O Paito, infelizmente, não veio, então tiveram que recuar um pouco para trás. Então, jogamos no mesmo sistema, só que o Genito estava mais encostado à minha ala, né, nesse caso. Então, jogamos, foi um jogo normal, estávamos a perder já 1-0. Havia uma necessidade de marcarmos o mais rápido possível por causa do tempo e a experiência que eles tinham, era necessário mesmo nós marcarmos o mais rápido possível. O Genito, houve um lance, o Genito foi à direita, tentou fazer uma simulação ou uma finta e houve uma falta. Nessa altura, eu já estava a cortar o campo, o Domingues já estava a colocar a bola, eu cheguei perto, o Fanuel, porque o Fanuel também chutava bem, sim. E já estava a vir. Então nós chegamos praticamente em simultâneo. Então, ali nós conversamos, como é que é? Eu disse, não, eu posso bater isso. Então, o Domingues disse, tá bom, bate, ok, eu vou afastar. O Domingues afastou-se e inteligentemente ele ficou atrás da barreira. A tapar mais a visibilidade do guarda-redes. Exatamente. O Fanuel, ele queria insistir um bocadinho, ele recuou um pouquinho, só que ele disse, não, meu, acho que não estou em condições, bate tu. Então, eu recuei, dei 1, 2, 3, 4 passos para trás. Olhei, vi o ângulo todo. O guarda-redes primeiro estava a montar a sua, pela experiência que eles têm, primeiro eles normalmente, se a bola é mais para o lado direito, eles começam já a marcar a barreiras, primeiro homem alto, começa no poste, na linha do poste e em seguida. Eu acredito que eram cerca de 5 homens lá. Na barreira. E o Domingues estava praticamente atrás do homem, do quinto homem, nesse caso, ou seja, sem ele se aperceber, eram 6 homens. E nessa ordem de ideia, o guarda-redes perde totalmente a visibilidade daquilo que é a bola, porque ele nunca vê a bola partir. Ele até que montou bem, só que ele ficou, em vez de ficar mais para o lado esquerdo nosso, que é o lado direito dele, ele praticamente ficou quase no meio.
Então eu até me recordo, que eu levantei a cabeça para ver exatamente se ele conseguia ver a visibilidade. Ele não conseguia ver. Primeiro vou te cortar. Tudo isso é em segundos. Observar tudo faz diferença. Se eu for mostrar como é que vai ir. Pronto, se a gente coloca mais força, mais jeito, tudo isso conta. Yeah. Então eu vi que não, ele não está vendo nada. E ele estava mais preocupado, mas que eu colocasse a bola por cima do que o outro ângulo lá. Eu percebi que ele estava mais preocupado, porque também o livro era muito próximo. E eu acredito que se eu levantasse a bola por cima, não ia conseguir, porque era muito próximo demais. Então a minha hipótese era só colocar do outro lado e com jeito. Eu voltei mais parei, olhei mais, quando o árbitro apitou, percebi que ele deu 2 passos para o outro lado, ou seja, para ver se conseguia adivinhar o lance. E eu não usei muita força, aquela bola foi, eu só tive que dar a curva para que a bola passasse a barreira que ele montou, e foi assim. E toda a nação saltou. Toda a nação saltou com alegria, graças a Deus. E depois tivemos aquelas 2 campanhas de 2006 que falhou para o CAN, 2008 falhou, mas em 2010 conseguimos entrar. Como é que foi aquela campanha, o grupo? Bem, eu acho que equipa nós já tínhamos. Nós tínhamos grandes jogadores. Tínhamos a experiência do Tito, do Dário Monteiro, que praticamente eram pessoas que já vinham jogando há muitos anos, passaram aquela experiência daquilo que era aquele tipo de competição. E veio também um pouquinho da juventude, que na altura era eu, o Dário Cano, o Dário Monteiro, o Mano Silas dizia. Depois também vinha um pouquinho do Paito, do Genito. Depois veio também o Simão, o Domingues, que praticamente são pessoas que são jogadores que simplesmente apareceram. Só eles, se formos a ver bem, eles não passaram do sub. Não tiveram aquele processo. Pronto, sim. Eles só apareceram, né? Então houve uma junção dos mais experientes, dos menos experientes e dos jovens. E eu acho que isso foi a chave fundamental. E o Martin Noy conseguiu unir esse elenco todo, fazer uma salada super boa, que é aquilo que deu. Agora, eu não sei se estava nos jogos contra a Nigéria, os 2 jogos. Não. Só o segundo. Da Nigéria. Na Nigéria. É isso que eu preciso. Ok. Durante o jogo nós jogamos bem, mas quando o Mano sai, sofremos golo. Certo. Quase muito quase. Agora, quando o Mano sai, não tiveram, no bom sentido, não estamos a conversar, está uma história que tem que se contar. Não porque está errado o que aconteceu, passou, já está. Naquele momento que o Mano sai, o grupo não dialogou, Mano saiu, quem vai, quem cobre, passou um pouco despercebido, não houve essa atenção. Bem, esse jogo para mim tem um caráter muito especial, e eu vou dizer por quê. Porque na altura o Dário Cano me parece que estava lesionado. Eu já não me recordo quem estava lesionado, mas tiveram que eu tive que jogar no meio. Nessa altura eu acho que eu joguei no meio. Se não falha a memória, foi o Genito, mas não sei quem estava mais no meio. E acho que, se não falha a memória, eu já não me recordo perfeitamente se o Tito estava, mas sei que o Dário Monteiro estava a jogar à frente. Eu acho que a dupla de centrais era o Mano e, se não falha a memória, o Michel. Já não me recordo direito, mas era mais ou menos esse episódio. O Paito estava na esquerda. Na direita, já não me recordo se era o Zeinadine, já não me falha a memória. Mas o que aconteceu? Na primeira parte nós conseguimos
a segurar o jogo, fizemos um jogo super equilibrado. Na segunda parte também, e criamos algumas oportunidades de gol. Quando o Mano saiu, eu acho que faltou uma atenção da nossa parte em alertar, ou seja, um de nós tinha que recuar. E talvez os treinadores também não tiveram o cuidado de fazer uma substituição rápida, teve que se esperar um pouquinho. Só quando sofremos o golo é que pensaram em tirar a ele e colocar. E aquilo foi em frações de segundos. Tempo, sim. Exatamente. O jogo estava no fim. Pronto. Então, só para dizer que no futebol nós temos que pensar rápido e tomar as decisões rápidas. Às vezes, quando a gente para e pensa, não temos muito tempo. É ali temos que tomar decisões, principalmente quando se trata em tempo de compensações. É um período muito crucial. Agora que sou treinador, né? Eu já consigo ter uma leitura totalmente diferente daquilo que eu fazia quando era jogador. Então, dizer que nós falhamos ali, mesmo entre nós poderíamos ter coordenado, um baixava, né, porque praticamente já estava quase no fim do jogo, faltavam 2 minutos e infelizmente, né, estragou a boa imagem que nós tínhamos deixado lá. Eu acredito que até agora os nigerianos pensam naquele jogo como nós fizemos. Mas pronto, são águas passadas, mas ficou pela história a derrota e o ensinamento. E um grande jogo. Certo? Dizem que durante o jogo os nigerianos já apoiaram. Exato. Gritavam os vossos lances, tal. Sem dúvida. Eu até me recordo perfeitamente que depois do jogo, acho que era o Canum, o maior, a referência deles, eles desceu para o nosso balneário onde nós estávamos, depois eles disseram, ele disse, poxa, não, vocês têm uma grande seleção, pá. O que vocês nos fizeram hoje, aqui no nosso campo, nenhuma seleção veio aqui e expôs o perfume do vosso futebol aqui. Vocês estão de parabéns. Mas vos pedimos uma coisa. Que a Tunísia não passe na vossa casa. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Aqui nós ganhamos a Tunísia 1-0. Não fomos ao Mundial, mas praticamente levantamos mais uma vez o nome do Moçambique. Mais além. Bueno, vamos falar já de brincadeira, né? Vamos falar daqueles atos de Marrakech. Ganhamos na Machava 2-0, expectativa enorme. Vamos a Marrakech, primeira parte, vamos perder 2-0, segunda parte, mais 2 golos. Bom, no meu entender, na altura, eu percebi que alguma coisa está a falhar no geral. Não sou treinador, não sou jogador no geral. Mas vamos focar mais a parte que vai ao campo, né? Jogadores, treinadores. Percebi como diria, um desentendimento, não diria, mas alguma coisa está a falhar nos pontos. Parece que um não concordava com o outro, e outra coisa estava a falhar. No meu entender, daquilo que percebi na altura. Porque durante o jogo, isso percebi durante o jogo. Percebi. Bem, para quem conhece Miro, conhece Miro. Para quem conhece a seleção, conhece a seleção. Daí eu percebi que a seleção estava unida, mas se calhar não 100%. O que aconteceu naquele jogo? Só vamos perceber um pouco. Aquele jogo aconteceu várias coisas que até hoje eu não consigo perceber melhor, mas há coisas que aconteceram e quem esteve presente percebeu aquilo que aconteceu. E infelizmente eu não vou citar nomes porque acho que não fica bem citar nomes, mas eu vou falar inclusive da minha parte. Quando nós chegamos aqui em Maputo e tive a oportunidade de conversar com alguns e outros até diziam que eu vendi o jogo. O Miro vendeu o jogo? Diziam que eu vendi o jogo. Meu Deus. É verdade. Diziam que eu recebi dinheiro, eu vendi o jogo. Não foi fácil, né? Foi um tempo muito preocupado por ti, na carreira. Foi porque... Para quem deu gajo, dava gajo, depois exatamente. E aquilo de fato me deixou muito para baixo porque em nenhuma história da minha
carreira eu pensei que ia passar pela aquela situação. Inclusive ter as pessoas pensarem que eu vendi a pátria, porque isso praticamente foi a pátria, né? E resumidamente o jogo não foi bem conseguido por nós. Nós não fizemos um scouting devidamente da equipa. Nós não fomos bem preparados psicologicamente para enfrentar primeiramente o público, que era um fator super importante, porque o público estava a jogar. Sim, e vibrava. O público árabe. E só para ter uma noção, o Marquês estava totalmente lotado. E pessoas fora. Inclusive, nem o nosso hino eles não deixaram tocar. Só tocaram o hino, mas nós não conseguíamos ouvir o som do nosso hino. Nós, quer dizer, o hino a decorrer, eles a fazerem barulho para a gente não tocar, não soar o nosso hino, não tocar o nosso hino devidamente, só para ver o sufoco que eles estavam a fazer psicologicamente. Era uma preocupação mental. Pronto, naquilo que se esperava. Começou o jogo, todos estávamos nervosos. Eu olhava para a cara de um e outro olhava para a minha cara, pois nós conseguíamos perceber que existia um nervo imenso. E eu acredito que é exatamente isso que faltou à mão do treinador para que pudesse nos acalmar, nos passar aquela palavra de vida, para que a situação, ou mesmo psicologicamente, a gente pudesse estar preparado para aquele cenário. Sim. Eu agora, por exemplo, graças a Deus, eu tirei um curso de psicologia, eu consigo perceber que cada um é cada qual. Exatamente. Né? O que motiva a ti não é o que motiva a mim. Exatamente. Cada um tem a sua motivação. Cada um busca o seu ponto, a sua referência. Exatamente. Então eu acho que naquele jogo faltou o aspecto psicológico, faltou o treinador com o aspecto psicológico para tentar motivar-nos, elevar-nos, para que nós pudéssemos dar a resposta que era necessário naquele jogo que infelizmente falhou. Então, falhou em tudo, falhou na preparação, falhou nos aspectos, até aspectos físicos, poderíamos estar preparados para tal, mas era muita pressão, era pressão do público, era pressão dos árbitros, porque ninguém vai me dizer que os árbitros não receberam nada por aquele jogo, porque foi uma pressão enorme, foi a pressão motivadora do adversário. Sim. Então era impossível. Certo. Mesmo depois, mais uma história muito engraçada na carreira. Vamos dar esses negativos como ponto de recordação. Vamos levar aqui com as mãos de recordação, é como forma de desabafar também. Vamos falar do TP Mazembe. Certo. O primeiro jogo foi lá. Esqueço agora o nome do campo, mas Lubumbashi, exatamente. No estádio do Lubumbashi, lá em Congo. Uma filha da arbitragem também, ela perdeu 4-0. Nessa altura eu me recordo, estava na Liga. Acho que foi nosso primeiro ou segundo jogo, se não falha a memória. Liga dos Campeões. Mataram os nigerianos. Matamos os nigerianos, pronto. Então encontramos com eles. Infelizmente. Fomos para lá. O treinador, acredito que na altura ainda era o Litos. Sim. Nós tínhamos uma excelente equipe. Tínhamos uma equipe excelente. Litos, e como se não bastasse, o Litos teve a sorte de encontrar alguns que eram da seleção nacional. Sim. Que já tinham essa experiência internacional nos campos. Embora que não éramos muitos, mas alguns poderiam passar alguma experiência para os outros. O que aconteceu foi um golpe. Nós tentamos, mas sentimos que a equipa era superior. E também os árbitros, porque ninguém vai me dizer que a África, o que acontece em África só acontece em África. Em África acontece tanta coisa
que eu senti as pernas pesadas, e não era eu comigo, só eu, os meus colegas também. Os árbitros estavam contra nós. Foi um jogo que, quando terminou, nós olhamos um para o outro, nós dissemos: não é possível que nós perdemos 4-0. O que aconteceu? Quer dizer, é aquilo. Estás a ver quando acontece algo e tu olhas e mas não sei, o que aconteceu? Comigo, não é possível. Não é possível. Quer dizer, todo aquele processo que nós havíamos preparado, nada aconteceu. Eram os passes fáceis que não aconteceram. As combinações, não surgiu nada. Não sei se era também a pressão do público, do árbitro, que também não facilitou em nada. Mas foi um jogo que eu digo que são memórias que eu tenho que esquecer, porque foram jogos marcantes pela negativa, mas é memória que a gente sempre leva o negativo para usar para o futuro como experiência. Né? Mas foi um jogo extremamente difícil, complicado, mas nós dizíamos connosco mesmo: nós podemos não passar esta eliminatória. Mas em Maputo não ganha. Mas em Maputo, esses vão nos conhecer. E vos conhecer? Aqui acho que foi 2-1. Foi um jogo extremamente bom para nós. Os processos todos estavam lá. Embora que encontramos um árbitro extremamente que é um árbitro muito complicado. Isso eu não vou falar nomes aqui porque também não dá. E esse árbitro é um árbitro angolano, inclusive sempre que eu olho para ele, quando ele apita alguns jogos, e tem a sorte às vezes de apitar os meus jogos, e quando olho para ele digo: nossa, bem, dizer que para mim foi uma satisfação enorme fazer parte dessa família. Na seleção nacional, acho que tive 20 anos de seleção. Internacionalizações dizem que tem 79 ou 80, não sei direito, eles que contam, eles que sabem. E foi uma satisfação enorme. Terminei a carreira em Angola, mas sempre nos olhos naquilo que acontecia aqui em Moçambique. Então queria mandar um abraço enorme, né, a todos os adeptos de futebol, e especialmente aqueles que acompanharam o meu processo e a minha evolução durante esses anos todos. Muito obrigado. Dizer que agora passei para o outro lado, né, porque eu acho que eu tenho que passar aquilo que eu aprendi durante os anos todos. E é por isso que estou a fazer as formações todas. Estou a tentar entender melhor daquilo que é o futebol, para que eu possa dar do melhor para a futura geração. Por isso que eu queria agradecer a todos pela coragem, pelo carinho que tiveram por mim durante esses anos todos. Dizer que ainda não terminou, né? Ainda vem aí outro Miro, né? E da mesma forma como vocês me apoiaram e torceram por mim, né? Queria pedir a continuação, né? E que estejam sempre conosco, e não deixem de apoiar a nossa seleção nacional. Quero também agradecer a família toda, a minha família especial, filhos que eles sem querer fazer nos acompanham, e quando a gente perde, quando a gente ganhava, quando a gente perdia, eles sempre são os primeiros a dizer: oh pai, o que aconteceu, o que aconteceu. Então, eu até me recordo, sem esquecer esse episódio, e dando sequência também o agradecimento. Quando eu terminei a minha carreira, o meu filho mais velho tem 12 anos agora, eu liguei para ele. Então eu disse a ele: filho, o pai já deixou de jogar. Nessa altura eu estava em Angola. O meu filho não parou de chorar. Chorou como se fosse um bebê. Disse: pai parou de jogar. Disse: sim, filho, o pai já está cansado, tem que parar de jogar, ver outras coisas.
Meu filho chorou tanto que ele até pensou que eu ia deixar de fazer parte dessa família só para ver o quanto forte é o futebol. E quando depois eu olhei a cabeça, não, meu filho, eu deixei de jogar, mas agora eu vou te ensinar como se joga. Quando eu disse isso a ele, o coração dele ficou mais leve, mais calmo. E nós temos bons players, bons players. Que nós temos bons players.